ganância, as coisas materiais e ao dinheiro, e a soberba da vida, que é exatamente o orgulho, né? A vaidade, a vanglória e tudo relacionado a isso. Esses 3 pecados, Jesus resume os famosos 7 pecados, ou 8, né? Que eu vou explicar melhor. Qual que caiu foi o da melancolia, que os católicos e o mundo secular tanto falam. O primeiro pecado dito foi o da gula. A glutonaria, comer em demasia com frequência, incluindo bebidas alcoólicas, inclusive, né? Não é só beber, não é só comer, sim beber bebidas alcoólicas, menos que aparentemente sejam magras. Mesmo que, né, a pessoa pode ser uma Magali, né, do gibi, comer pra caramba e não engordar. Mas ela come sem parar e bebe sem parar, causadas uma série de doenças. Então a pessoa que é compulsiva de comidas, nós sabemos que é um vício e ela tem uma substituição emocional para o estado que ela está de não liberar perdão, de não resolver aquela dor ocorrida, aquela perda em sua vida, e ela desenvolve esse pecado a si mesmo, né? Que vai atingir diretamente o seu corpo físico e a sua saúde. Diferentemente, a Santa Ceia tem somente a partilha do pão, um pedaço do pão e um pouco do vinho, simbolizando o sangue e o corpo de Cristo partido por nossos pecados. A comunhão em memória de Jesus não é uma ceia super farta, né? É um símbolo bem pequeno. A gula tem muito desejo da cobiça insaciável. A pessoa come e não para de comer. Contavam-se antigamente que os reis, eles tinham a glutonaria como um pecado muito forte, a ponto de comer 12 frangos e ter um lugar para vomitar, para voltar a continuar comendo. Que absurdo, né, queridos? Mas eu sei que agora no isolamento todo mundo está comendo um pouco além do normal. Mas vamos nos acalmar e nos confiar em Jesus e não deixar que a ansiedade nos leve à gula, amém? Muita gente diz nos hotéis que quando tem reunião de pastores e crentes, se come muito mais, né? Além do normal. Então eu quero refletir com você assim: coma bem, tem dia de festa, tem dia que a gente deve comer mais, festejar, mas não tenha isso como um pecado na sua vida, porque vai fazer mal à sua saúde e vai tomar o lugar de Deus que quer te acalmar. Amém? Outro item que esses pecados capitais falam é a avareza. A avareza, né, que é o amor ao dinheiro, a pessoa não precisa ser rica para ser avarenta. Ela pode ter salário mínimo, mas ela não dá nem R$1 para outra pessoa. Ela é avarenta, né? Então a avareza é atrelada à ganância, à cobiça. Quanto mais ganha, não está satisfeito. Quanto mais tem, mais quer. É um possessivo apego por bens materiais, seja dinheiro ou objetos. O Deus do passado, Mamon, significa o Deus do dinheiro, é o Deus que é idolatrado nesse assunto da avareza. A pessoa gananciosa por dinheiro, por bens, substitui Deus na sua vida pelo dinheiro. Mateus 6,24 diz: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de agradar a um e desprezar o outro, não podeis servir Deus e o mamão. Então, se você tem muito apego a coisas materiais, dá uma revisada se esse ídolo não está crescendo no seu coração. Porque é hora dele cair fora agora, da sua vida, de vez. Isso não quer dizer que você não possa ter nenhum bem material. Mas se o seu teu coração estiver nessas coisas, Deus não tem você por inteiro ainda. 1 Timóteo 6,10 diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Olha que coisa forte! E nele cobiça alguns se desviaram até da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Eu, quando evangelizava meu pai, ele era bem apegado ao dinheiro, ele era ateu, não tinha se convertido, eu dizia para ele: pai, o ouro, né, as moedas é gelado. E quem serve ao Mamon, que é o Deus das riquezas, fica frio. E é verdade.
As pessoas que ficam materialistas, elas ficam insensíveis à dor do próximo e insensíveis à voz de Deus. Marcos 10, 23 diz assim: Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Poucos são os ricos na Bíblia. Nós podemos ver isso, né? E Deus disse a Abraão, mas não é pecado ser rico, gente. Mas Deus disse o que para Abraão? Se tu uma bênção. Então, se você é rico, se tu uma bênção. Faça da sua riqueza uma bênção que ame a Deus e ame ao próximo. Para aquele que roubava, eu que prego na Fundação Casa, na FEBEM, tudo, eu falo assim, aquele versículo: aquele que roubava não roube mais, mas trabalhe honestamente para ajudar os pobres. Não é só para si que a gente trabalha. Não é só para nós. É para quem precisa. É para abençoar o outro. É para abençoar a obra de Deus. A Bíblia diz: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, onde você mais investe, financeiramente falando, é ali que está teu coração, né? Irmãos, em Êxodo 20, 17 diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, nem o empregado ou a empregada do teu próximo, o boi, hoje seria o carro, né? O jumento, né? Que seriam veículos também, nem coisa alguma do teu próximo. Fazenda, apego com nada. A ganância pode levar a uma atitude de competição com outras pessoas pelos que têm, ou ainda a uma usura, que é a cobrança indevida de juros. Você empresta dinheiro e manda juros altos em cima, para você lucrar. Então nós vemos aí tantas pessoas que estão aí cobrando de pessoas juros absurdos, né? Agiotas, ameaçando de matar se a pessoa não devolver. E às vezes a pessoa pega empréstimo que nem precisa, né? E fica na mão de pessoas. E os compulsivos colecionadores, né? Então os compulsivos de guardar coisas. Você pode dar roupa e não dá. E fica acumulando coisas. Às vezes eu fico reparando, será que meu armário tá cheio demais? Tá na hora de dar, né? Por quê? Porque a gente está acumulando demais, a gente não consegue se livrar daquelas coisas, tem apego a coisas. Ó, quando vem uma doença, você está num lugar estranho, você não tem nada. E você vai sair dessa terra com nada, nem o seu corpo você não vai levar, porque ele vai ao pó, do pó veio ao pó, vai retornar. Então por que tanto apego, né? Então esse distúrbio dos compulsivos é um distúrbio comportamental doentio grave. Geralmente quando vão se analisar essas pessoas, elas têm um profundo sentimento de perda, de abandono, e elas projetam nesse comportamento de ficar guardando e acumulando coisas, porque foi retirado coisas que eram valiosas da vida dela. E ela tem esse comportamento doentio. E se torna um pecado e autodestrutivo grandemente. Outro tipo de avareza é o ciúmes possessivo, que não divide uma pessoa com outros, deixando-as isoladas das outras pessoas. Isso acontece entre casais, entre pais, entre filhos, pais e filhos, entre amigos, entre irmãos, enfim, namorados, namoradas. O apego possessivo a cargo de chefia, né? Ai, eu quero a posse, que eu estou no comando, né? Comportamento doentio, como posse avarenta de estar comandando, quer estar no comando, né? Muitos líderes têm esse posicionamento, líderes de família, homens, mulheres, ou aqueles de uma forma orgulhosa esnobam as críticas de suas atitudes por sua riqueza. E os que invejam pela sua posse dos outros, então de forma orgulhosa ela esbanja mais ainda para provocar as pessoas, né? Isso mostra que essa pessoa realmente ela tem essa luta de amor ao dinheiro e essa avareza. Luxúria. O que vem a ser luxúria? Luxúria é o desejo passional e egoísta por todo prazer sexual e material. É uma cobiça, um desejo sexual por outra mulher ou homem que não seja seu cônjuge, fruto do casamento diante de Deus. É toda sorte de promiscuidade diversa. Daí vai uma lista assim infindável, né? De pornografia virtual, sexo com animais, com pessoas mortas, todo tipo, né? Incesto, pedofilia, busca de prazer sexual depravado,
imaterial sem Deus, sem estar santo, bonito, belo, como Cantares fala, no casamento, né? Diante de Deus. É uma sexualidade lasciva, sem levar em conta os sentimentos dos atingidos. E é fora da maneira linda de Deus no casamento. É o domínio das paixões que não conseguem, as paixões da mocidade, que às vezes vai até na velhice, uma pessoa cai numa paixão. Alertado na palavra, né? Fuja das paixões, né? A figura do demônio antigo da paixão era o Asmodeu. Tem até desenhos feitos supostamente como seria esse demônio, né? É considerado o demônio da luxúria. Asmodeu. Com 3 cabeças, retratado em muitas literaturas. Mas a gente não sabe exatamente como era a imagem ao certo, mas o nome do demônio ligado à luxúria é Asmodeu, na antiguidade. Em Efésios 5:3 diz assim: entre vocês não deve haver sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Então não tem nada a ver. Ah, não tem problema, é só uma besteirinha aqui, eu sou jovem. Ah, foi só uma besteirinha. Aí são as pequenas coisas, é aí que o diabo entra. Então, não são próprias para os santos. Nenhum tipo de conversa imoral, nem pelo Facebook, WhatsApp, em lugar nenhum, nem dentro de casa, nem em canto nenhum. Amém? Nem com a sua namorada, né? E as palavras românticas de amor é para o casal casado diante de Deus. Amém? A inveja. A inveja é um assunto, assim, interessante, né? E muito forte. Às vezes ele é pouco falado no meio dos evangélicos, mas a inveja pode ser passageira ou pode ser do estilo rancorosa, que leva a todo tipo de sentimento maldoso e maligno. É um desejo intenso de mostrar, afasta isso do seu coração. É muito sério, inveja. A inveja em outro do que você tem ou pode levar essa pessoa ao desejo de destruir com o que você tem. Você tem uma família bonita, alguém pode invejar e querer destruir a sua família. Tome cuidado. Alguém inveja a unção de Deus e o seu ministério, alguém pode vir para destruir você e o seu ministério e tirar você da obra de Deus, de tanta inveja. E quando existe inveja da posição que você está, né, o invejoso pode mostrar até preguiça em colaborar com a sua liderança. Existe uma inveja que é a idolatria do status social, né? E aí eu tenho status, eu sou tal coisa, então eu estou em tal posição, eu sou um pastor, eu sou um líder, eu sou um profissional tal, eu sou uma pessoa importante. Então a pessoa que está buscando esse status, ela está idolatrando isso, né? E ela inveja qualquer pessoa que está nessa posição que ela gostaria de estar. Às vezes Deus nem escolheu a pessoa para aquilo, mas ela inveja e quer estar no lugar que Deus escolheu e que não é para aquela pessoa estar, é para a pessoa que Deus escolheu estar. Mas os homens querem dirigir o que é de Deus. É Deus em que dirige. E é a vontade dele que tem que prevalecer. Enquanto a vontade dele não é feita, tudo fica amarrado, nada anda. Porque não estão submetendo à vontade de Deus. A vontade humana está sendo maior que a de Deus. Isso é no campo de qualquer área, empresa, ministério, família, igreja. Enfim, eu descobri uma coisa interessantíssima, que o demônio Tito, na antiguidade, como Leviatã, retratado no Velho Testamento e ali em Jó, é descrito como demônio referente à inveja. É uma descoberta nova que eu não sabia. É considerado na antiguidade como um monstro de diversas formas, animal, né, figura de dragão, de cobra gigante, e muito grande, vinda do mar, e muito cruel e muito soberbo. Então, às vezes a gente releva a inveja, mas a inveja tem uma ação demoníaca muito destruidora. Tanto para quem inveja, tem esse sentimento, como para quem é invejado. Porque começa uma perseguição.
E se ela é rancorosa, ela dura muito tempo. Então nós temos que liberar perdão a quem nos inveja e não invejar ninguém. Ficar feliz com quem você é e com o que Deus te deu. E o que Ele tem para você, Ele vai te dar na hora certa, porque o que é seu, o que é do outro é do outro. O que é da outra é da outra. Ninguém precisa invejar ninguém. Ninguém precisa se sentir inferior a ninguém. Porque ninguém é inferior a ninguém. Deus ama todos iguais e tem a sua bênção para cada pessoa. Fique feliz, se resolva com a sua autoestima, se resolva com você como pessoa. Diante de Deus, saiba quem você é e o que Deus tem para você. Amém? Podemos ter inveja da harmonia. Ah, minha família é maior briga, lá é maior harmonia. Vai lá para você ver no dia a dia se é harmonia total. Mas não é, somos falhos. Às vezes nós temos inveja da aparência que a outra pessoa tem. Eu estou me envelhecendo, a outra pessoa não está. E daí? Ela não está envelhecendo na cara, você está envelhecendo no corpo. E se ela não está envelhecendo, amém. Se ela não tiver casado, vai ser bom para não casar muito velhinha, né? Mas vai invejar o quê? Vã é a formosura, né? Tudo isso vai passar. E vai, logo, todos vamos ficar bem idosos. E não vamos estar tão bonitos como éramos antes. É natural. Então pare de invejar a aparência dos outros. Se a pessoa está bonita, fique feliz que ela está bonita. Você ama ela, fique alegre com a beleza dela. Por que você inveja tudo que a pessoa tem? Da condição social. A pessoa tem um salário bom. Às vezes a pessoa tem um salário bom, mas não tem tempo para orar. E a vida dela está se esvaindo. Às vezes o conforto material pode deixar a gente com pouca unção. Então por que você vai invejar o que a pessoa tem? Se Deus quer que você tenha, na hora certa você vai ter o que é seu e não o que a outra pessoa tem. Amém? É muito importante você saber isso. Não inveje a espiritualidade da outra pessoa, busque a sua. Não viva invejando a espiritualidade da outra, porque a outra paga preço, sofre pra caramba. Você não sabe a luta que ela tem, não sabe as falhas que ela tem. Não sabe tudo que ela passou na vida para hoje Deus estar usando a pessoa naquele momento. Então não inveje a espiritualidade do outro. Simplesmente admire e busque a sua vida com Deus, a sua espiritualidade, amém? Não tenha inveja das amizades. Ora, seja uma pessoa amorosa e Deus vai te dar boas amizades, amém? Caim invejou Abel, invejou o que Abel oferecia ao Senhor. Invejou tanto que quis matar Abel, quis destruir Abel. Saul invejou Davi, porque a unção não estava mais em Saul, porque as motivações de Saul mudaram, ele desobedeceu o Senhor. E a unção estava sobre Davi. Saul sabia que a unção estava sobre Davi, mas por causa da inveja, ele perseguia Davi. E Davi, respeitosamente, ficou esperando o momento de Deus. Porque quem sabe que é escolhido, não precisa tomar força a nada. Na hora certa, Deus dá à pessoa o que é que Deus quer que a pessoa faça. O homem pode fazer o que quiser, porque no fim vai para a mão da pessoa que Deus escolheu. Irmãos, os irmãos de José tinham muita inveja dele, lembra? E o Senhor o exaltou lá no final e ele liberou perdão aos irmãos. A inveja pode se tornar uma ira, um ódio, uma frustração, né? Ver o que os irmãos de José fizeram. Uma tristeza e até uma melancolia, né? Uma coisa séria isso aí, né? Em Provérbios 14:30 diz: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Já imaginou? Tem gente que passa a vida toda invejando. E os ossos são apodrecidos. Olha que palavra forte da Bíblia. Vamos falar sobre outro assunto, a ira. Fruto do confronto aos pecados de cobiça, avareza, luxúria, orgulho ou outros. É a violência nas palavras, física ou até nas atitudes de desprezo. Ou a gente faz uma trapaça vingativa, pode ser uma ira sutil, né? Te derruba a pessoa ou de trás. Bem traíra mesmo, né? A Bíblia diz: o orgulho precede a queda ou a ruína, né? A ira é fruto da traição e muito destrutiva
se há uma traição, por exemplo, conjugal, se há uma traição ministerial, uma traição familiar, uma traição entre amigos, somente o perdão de Deus pode destruir a dor que isso causa, não é verdade? A ira, ela é descontrolada quando ela se manifesta. Na ira, a pessoa perde o controle da raiva, do que diz, do que faz, e torna-se em fúria. Seja por mágoa, seja por ciúme, seja por traição, ou por ter sido agredida, ou estourar por falta de paciência, ou que seja levada pelo rancor, né? Por ingratidão, aí vai aquela mágoa, vai e explode em ira, né? Então, irmãos, nós sabemos que tudo isso não agrada a Deus. Salmo 37:8 diz assim: evita a ira e rejeite a fúria, não se irrite, isso só leva ao mal, né? Quantas vezes, quando a gente se irrita, a gente depois se arrepende e vê que, o que adiantou, né? A gente quer recolher as palavras, mas já foram ditas, um monte de abobrinha, né? E como é difícil conviver com uma pessoa irada, né? E também não devemos provocar a ira a ninguém. A Bíblia diz, não provocai a ira, né? Aos filhos, não provocar a ira do outro também, né? Outro pecado aqui, considerado como os pecados capitais, mas também está na Bíblia, é a preguiça. Que espécie de preguiça que eles tentaram enfatizar aqui? A preguiça pode vir da obesidade pela gula. A pessoa come tanto, que é tão gorda que não tem nem força física, energia para fazer nada, né? É um estado de lentidão mental, pode ser. Falta de ação, né? As pessoas que sofrem de estresse profundo pode chegar ao nível de burnout e aí não ter vontade de fazer nada, atividade nenhuma na obra de Deus, na vida normal. É um estado psicológico grave, né? Mas a Bíblia diz que o preguiçoso vai ter com a formiga, né? Fica, eu sou pobre, não tenho as coisas, mas não trabalha. Aquele que não quer trabalhar, a Bíblia diz, não coma. Simples assim. Então, o desleixo com tudo, né? Com a vadiagem, a pessoa tem preguiça para fazer tudo. Para trabalhar em casa, para se arrumar, para se cuidar, para fazer a obra de Deus. A pessoa tem preguiça de orar muito. A pessoa tem preguiça de fazer jejum. A pessoa tem preguiça de cultuar a Deus, de assistir um culto, de ler a palavra. Essa é uma preguiça espiritual, né? Então, o ócio, né? A mente ociosa, mente vazia, oficina do diabo, diz o texto, né? Querem o ócio na vida, a negligência em servir a Deus e servir ao próximo. Eu tenho preguiça de ir lá levar a doação. Eu tenho preguiça de ir lá visitar a pessoa doente. Eu tenho preguiça de tirar o meu carro. É um pecado, irmãos. Provérbios 10:4. As mãos preguiçosas empobrececerão o homem. Então, muitas vezes, a gente passa por momentos difíceis, mesmo trabalhando bastante. Mas que nunca seja por preguiça de trabalhar, não é? A preguiça em estar horas orando, jejuando, lendo a palavra, adorando a Deus em louvores, em seu quarto, em oculto, ou em cultos virtuais, ou cultos presenciais. Preguiça de lutar espiritualmente por uma causa, pela vida de uma pessoa que você ama, por você mesmo, pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua igreja, pelos seus líderes. Tem preguiça de socorrer, de ajudar o próximo. Preguiça de cuidar da sua própria saúde. Não passa no médico. Uma preguiça emocional, não indo ao médico, não fazendo nenhum exercício físico. A pessoa é tão preguiçosa que ela não faz nenhum exercício físico, nem uma andadinha no bairro, né? Ela se larga. Quando nós negamos em ajudar outras pessoas por motivos egoístas, não sentindo a necessidade dos outros, nós somos preguiçosos, estamos pecando. Mateus 26, parte B, diz assim: por que estáis ociosos o dia todo? Para agora, para o isolamento, esse versículo está ótimo, né? Mateus 26b. Para quem está ocioso, por que estáis ociosos o dia todo? É hora de refletir, orar, ler a Bíblia, ajudar em casa, estudar, não é? Socorrer outras pessoas.
né? A figura da antiguidade para a ação do demônio da preguiça era uma figura de Belfegor, que a antiguidade usava para esse pecado. Outro pecado é o pecado, que seria o sétimo, que eles enfatizam, é o orgulho, que a Bíblia fala claramente sobre ele. Egocentrismo e excesso de confiança em si mesmo. Ou até vanglória, eles juntaram esses dois, orgulho e vanglória. Vanglória é a falta de humildade, a vaidade exagerada. Foram fundidos no mesmo pecado, no do orgulho. Quando desejamos receber méritos sem merecermos, né? Ou para tomar o lugar de Deus que fez a obra. É Deus que converte as pessoas. A gente só foi um instrumento. A gente tem a alegria de ter sido um instrumento. Mas a glória é de Deus. Amém? Desculpa. A arrogância deveria ser dado maior atenção, segundo Tomás de Aquino, que também fala sobre esses pecados capitais. Em Provérbios 29, 23, a Bíblia nos diz: o orgulho do homem o humilha. Então, se você não quer reconhecer um erro seu, não quer pedir perdão, admitir, isso é orgulho. Você não quer liberar perdão a uma pessoa, isso é orgulho. Mas o de espírito humilde obtém honra. Então, aquele que não quer ser honrado, ele vai ser honrado. Porque Deus olha o humilde e o honra. E aquele que quer tanto aparecer, Deus permite que a pessoa seja humilhada. Por causa da motivação do seu coração. O oitavo, que estava nos pecados capitais, que é a melancolia, foi retirado. Porque eles estão até agora discutindo se ele tem uma ordem mais de ordem psicológica e não um ato praticado. Mas eu vou comentar ele porque eu acho interessante. Seria o oitavo. Perda da alegria, amor ao próximo e por si. Isolamento, perdendo a paz, revoltado, levando a agressividade e até o suicídio. Depois este pecado foi retirado, né? Como foi dito, né? Considerado como psicológico e não um ato praticado por boa parte dos teólogos, foi retirado, os teólogos católicos da época. Mas eu não gostaria de tirar aqui, porque uma pessoa que tira a sua própria vida, ela já não confia no amor de Deus, não perdoa mais ninguém e não ama mais a si mesma. Então ela já está desviada. Então, quando ela se mata, ela está cometendo homicídio de si mesma, então é claro que ela vai para o inferno. Então, eu sei que tem muita gente que discute, né, o estado mental que a pessoa está e quer dar desculpinha para isso e de que ela vai para o céu. Não vai, não. Então, para quem tem pensamento de suicídio, é para o inferno que você vai. E se você está sentindo dor e quer se matar para que a dor pare, vai piorar. Então, não se mata, não. Procura ajuda, busca Deus, libera perdão a si mesmo, sai dessa depressão em nome de Jesus e vence. Seja você um profundo conhecedor da palavra ou uma pessoa que nunca ouviu de Deus. Amém? O arrependimento profundo e sincero, nós somos perdoados. Por Deus, devemos ser perdoados por nós mesmos, que nós não somos maiores que Deus, e devemos ser perdoados por quem nós amamos. Amém? E o sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo pecado. Não tem pecado grande nem pequeno. Se ele é arrependido de verdade, ele deve ser confessado, devemos pedir perdão. Se ofendemos e entristecemos alguém, devemos pedir perdão a essas pessoas, olho no olho, de todo o coração. E acabou, virou a página, morreu. Tudo começa novo e mais lindo ainda, com o amor de Deus. Amém? 1 João 1,9 diz: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele passa o seu sangue e limpa de tudo. Diferente das heresias sobre expiação e purgatório e outras coisas mais que é falado no catolicismo. Nós lembramos também de Martim Lutero,
que ao fixar as 95 teses na porta da Igreja Católica, dando origem ao protestantismo, né, fala das indulgências, né, que eram cobradas, né, dinheiro que era cobrado para perdoar pecados. Isso aí não quer dizer que Deus não é a favor do dízimo, que o dízimo não é de Deus, que oferta a gente não deve dar com alegria e nem fazer voto de oferta com Deus, feito com alegria, né? Desde que o dinheiro seja realmente como um voto a Deus de alegria e não para pagar comprando uma bênção e nem para pagar pelos seus pecados, isso aí seria indulgência. A igreja é casa de oração, não é covil de ladrão. Então, se alguém estiver usando dinheiro indevidamente para seu próprio proveito e não para a vontade do Senhor, Deus é juiz dela. E se você não tem paz, que eles são corretos, são corruptos, então não dê o seu dízimo ali, mude de igreja. Libere perdão se você tem prova que tem coisa errada e vá para uma igreja de gente séria. Né, irmãos? Nunca um meio de enriquecer, mas de servir a Deus e as vidas. Então, a igreja não é um lugar para ninguém enriquecer. É um lugar para servir as pessoas, servir ao próximo, à comunidade e à humanidade. Amém? Jesus nos adverte que os pecados capitais, né? Segundo os católicos, foi chamado de capitais, né? Jesus resume ele em 3. Concupiscência da carne, são os desejos ilícitos sexuais. Concupiscência dos olhos, apego aos bens materiais e às riquezas. E terceiro, a soberba da vida. Reconhecimento, valorização, reputação, fama, sua imagem, o que os outros pensam que você é. Então, esses 3 resumem os 7 ou 8 pecados capitais. Jesus, numa tacada só, em 3, ele resume tudo que nós falamos aqui. A gula, nós vamos dar lugar à temperança, ao equilíbrio, a comer sabiamente, a viver sabiamente. A avareza, nós vamos substituir pela generosidade. A luxúria, nós vamos substituir pela castidade, pela santidade, pela pureza, né? No assunto sexual, amém? A inveja, nós vamos substituir pela caridade, pelo altruísmo, né? Por se dar aos outros, né? E não sentir inveja do que uma pessoa tem, mas ver o que você tem que você pode dar para essa pessoa. Seja o seu amor, sua atenção, ou uma coisa material, o que ela tiver mais necessitada, um coração altruísta, que pensa no que o outro está necessitando. Não um coração egoísta, pequeno e invejoso. A ira, o que você vai substituir? Pela paciência. A paciência, a longanimidade, a paciência longa, que a Bíblia diz,